Roteiro literário, a gente faz primeiro o tratamento, e aí depois do primeiro tratamento, você já entrega o primeiro tratamento para pré-produção, para o diretor ler, já o primeiro, porque senão cai naquela história da sua amiga. Você acaba querendo ser perfeccionista, fazer os 12, para depois entregar ele perfeito. É que, na verdade, ela estava trabalhando por ela mesma, né? Então não tinha esse comprometimento de ter alguém cobrando isso dela. Deixa eu falar outra pergunta, porque outra pergunta é assim: já existe a possibilidade de você conseguir escrever o roteiro, fazer uma coisa meio matemática de levantar de quanto você acha que dá para o diretor, o produtor não cortar a sua ideia e você conseguir escrever e dirigir também, para você conseguir fazer o que você pensou, ou é mais fácil trabalhar o desapego e a aceitação? Eu estou tentando há muito tempo, assim, já se passaram quase 20 anos e eu ainda não consegui, mas acho que é um bom mérito disso tudo. Só para voltar na questão a tua primeira, só para relembrar, de como da ideia você vai para o... Desculpe, me perdi agora. Retome sua... Ah, tá. Tá. Então, como eu disse, assim, existe uma evolução no relacionamento que você tem. O teu primeiro relacionamento é com o diretor, né? Então, vamos usar um caso concreto. Tem aqui tal, tá lá, o Albert me procura, fala: puta, Di, eu queria contar a história do patinho feio que morre na lagoa. Essa é uma ideia, né? Aí eu falo: tá bom, Albert, né? Mas e como é que a gente vai fazer? Ah, então, eu estou sem grana, tal. Desenvolve aí um argumento para a gente entrar no edital de Paulínia. Bom, beleza. Aí eu vou lá, desenvolvo, tal. Eu já tenho um diretor, né, que me chamou, enfim, estou trabalhando com ele, tal, vou desenvolver um argumento, beleza. Esse argumento ganhou uma grana, tal, tem um dinheiro, né, e vou começar a desenvolver o roteiro, nos seus vários tratamentos. Até o primeiro tratamento, eu tenho que ter esse relacionamento com o diretor, que assim, a gente vai trocar ideias, né? Fala assim: ah, por onde a gente vai? Ah, vai por aqui, fecha aqui, acho que pode ter esses personagens aqui, esse personagem faz isso, faz aquilo, mas eu não mostro o roteiro para ele enquanto não tiver completo, enquanto não tiver o primeiro tratamento. Terminado o primeiro tratamento, eu procuro o diretor, mostro para ele. Óbvio que ele vai pegar esse primeiro tratamento, vai encher de observações e vai te devolver. Você vai fazer um segundo tratamento, vai mandar para ele. Muito possivelmente, ainda não vai agradar ele. Ele vai fazer umas observações, vai devolver para você. Você vai fazer um terceiro. Então, geralmente, a média é essa. Se a ideia é minha, se eu estou planando e tal. Então, mas você tem um bom senso também, mesmo que seja um projeto para você. Primeiro que assim, se você está desenvolvendo sem um deadline, né, sem alguém te cobrar uma data limite para a sua entrega, você tem que ter o bom senso para ver se a história está boa. Então, por exemplo, se eu fosse o dono da história, aí eu chegaria, faria o primeiro tratamento, mandaria para alguns amigos, né, sei lá, minha mulher vai ler, meus tios, a minha família, os meus amigos, os roteiristas que eu confio, tal. Todos vão ter alguma opinião, né? Não é aquela coisa, você não quer, muito bom, hein? Interessante. Você faz como bom e interessante? Nada, né? Você quer crítica, né? Você quer um caminho, tal. As pessoas vão fazer observação, você vai voltar, porque você mesmo não tem certeza ainda, né? E vai tirar um segundo e um terceiro. Isso é quase que lógico acontecer isso. A partir do terceiro tratamento é quando você já está com a história quase boa assim, para filmar. Só que aí você vai começar a chamar as pessoas que vão participar do filme. Produtor, diretor de fotografia, diretor de arte. O produtor vai querer cortar, vai falar: Di, tudo bem, você fez uma história pequenininha, pode caber aqui, mas isso... por exemplo, vou dar um exemplo. No Cabra Cega, o filme começava com uma perseguição policial dos caras da luta armada perseguidos pela polícia. Eles rompiam uma barreira da polícia na frente da Estação da Luz, em São Paulo, em 1971, que é mais importante, e faziam uma perseguição louca pelo bairro do Bom Retiro, em 1971. Óbvio, o produtor, quando viu isso, ele falou: Di, essa primeira cena é 10% do orçamento do nosso filme. O que você quer fazer? Eu falei: não quero fazer nada, vamos voltar. Começa com o cara já no apartamento. Como ele chegou lá, não importa, não interessa, Você vai adequando, né? Dá um outro exemplo do Latitude Zero. O Latitude Zero eram 2 personagens, porque a peça de teatro só tinha 2 personagens.
mas eles se referem sempre a um terceiro. É quase que um Esperando Godot, né? A estrutura é do Esperando Godot. São dois personagens que estão lá por causa desse terceiro, eles falam desse terceiro toda hora, mas o terceiro nunca aparecia. Aí, na minha genialidade, entre aspas, né, falei, puxa, eu vou compensar aqui, né? Eu vou fazer Godot aparecer. Aí criei uma cena onde ele descia com um aviãozinho de garimpeiro. Tá? Quando você acha que ele vai explicar as coisas, ele não explica. Né? Porque ele tinha engravidado a mulher, ele tinha mandado o cara para lá, para matar a mulher. Então você acha que vai, né, resolvendo. Tá? Mas ele não resolve nada. E ele vai embora. Foi filmado isso. Né? Diferente da peça teatral. Num dos cortes de montagem, falando de montagem, o Tony, que era o diretor, me chamou e falou, Di, eu queria que você visse esse corte. Ele apagou a luz, eu fui vendo o filme, ele falou, ele tirou o Coronel Matos, que é o meu Godot. Né? Ele falou, ele tirou. Tá. E ele tirou mesmo. Quando ele acendeu a luz, ele olhou para a minha cara, com aquela cara, puta, o cara vai ficar mal. Tá. Eu falei, muito bem, ficou muito melhor. É o tipo de autocrítica que você tem que ter. Por quê? Porque era um bifão de 20 minutos que entrava quase no final do filme. Aí, regrinha de estrutura narrativa. No terceiro ato, não pode acontecer nada além de resolução. Você tem que ir para o final do filme. Você não pode apresentar personagem. Você não pode apresentar situação nova. Você vai criar um tal interesse do público que ele vai desfocar da história original. Né? Então, estava no lugar errado, na hora errada. Essa cena que vocês viram aqui dele afagando a barriga dela, a cena que não está na peça, que eu criei, ela passa mal, ele afaga a barriga dela e meio que pergunta, mas você sabe, é homem ou mulher? Tal. Aí ela fala, ela vira, ela fala, está me incomodando, está chutando. É isso, está enrolado. Enrolado, é homem. Né? Quer dizer, era uma piada feminista que eu tinha escrito para lá, que eu achava o máximo, eu acho até bonito hoje, vou usar algum dia. Vocês viram no trailer e não está no filme. Porque na hora da montagem, era um momento, essa cena acontecia num momento em que o público tinha que começar a desgostar do personagem dele. E esta preocupação dele pela barriga dela, acarinhando ela, preocupado com ela, fazia você simpatizar com ele. Então estava no momento errado. Corte, foi embora, foi para o lixo. Mas é uma cena bonita, eu vou fazer o quê? Desapego. Ah, que bonito, é. Né? Então a gente tem que lidar com isso. O que eu queria dizer é o seguinte, obviamente, isso aqui renderia um papo de muitas horas. Eu espero que possa ter ajudado a quem estava em dúvida, ou quem estava em dúvida que não fique mais, porque não está começando a detestar a roteirista. Mas eu queria agradecer. Obrigado.